Irmãos, a abrir a palavra do Senhor, no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 13, onde nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Que diz o seguinte, palavra do Senhor. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão. Pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez perante a leitura da Tua Palavra, nós pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações, que através do Teu Espírito Santo, ó Pai, o Senhor transforme cada um de nós que viemos à Tua casa para Te adorar, para prestar este culto a Ti, para ouvir a Tua voz, para juntos erguermos as nossas vozes como fizemos em louvor ao Senhor, em adoração a Ti, ó Pai. Peço em nome de Jesus a Deus que o Senhor dê entendimento a cada um de nós, pela iluminação do Teu Espírito Santo. Ó Deus, peço que o Senhor abençoe para que haja restauração, para que haja conversão, para que haja, Deus, mudança de vida, Senhor, nesta noite. Que ao retornarmos para os nossos lares, possamos levar a mensagem que o Senhor trouxe pela Tua Palavra e que enraizou em nossos corações. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, a palavra nos mostra, como nós temos visto aos domingos, o grande destaque que Davi recebe dentre os reis de Israel. São inúmeros capítulos que você observa a história de Davi, em momentos bons e momentos difíceis que o rei Davi enfrentou. Nós já observamos aqui juntos, quando fizemos a leitura do texto, onde Davi, então, havia cometido um adultério, onde Davi errou contra o Senhor, e ele então trouxe sobre si graves consequências. A palavra nos mostra que a primeira e mais difícil consequência, talvez, que Davi enfrentou, foi perder o seu filho ainda bebê. Aquele que o Senhor, então, permitiu que isso, então, acontecesse por juízo à casa de Davi. Porém, a história nos mostra que este é o homem segundo o coração de Deus, que a palavra assim o chama. E nós temos reforçado aqui que quando Davi ele é chamado desta forma, não é porque ele era bom, não é porque ele era melhor do que os outros, não é pelo mérito de Davi, mas ele é o homem segundo o coração de Deus, porque Deus o escolheu para que ele se tornasse seu servo, e pela sua graça ele estava sendo moldado, ele estava sendo lapidado,
para que ele pudesse honrar o Senhor cada vez mais através de sua vida. Porque não foi esta a única falha que Davi cometeu. Diversas foram as falhas que ele cometeu ao longo de todo o seu reinado, ao longo de toda a sua vida. Isso nós vemos que trouxe consequências para a sua vida pessoal, mas também para toda a sua família. Pois através do profeta Natã, o Senhor havia dito a Davi: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. A atrocidade que Davi cometeu para com Urias, em toda a estratégia que ele criou para que Urias morresse à frente de batalha, trouxe sobre Davi um peso, um juízo, não só sobre ele, mas também sobre toda a sua família. E os capítulos seguintes ao adultério com Batseba nos mostram o que acontecia dentro da casa de Davi, por conta da sua desobediência. E nós destacaremos então 3 momentos em meio ao seu lar, onde nós vemos o cumprimento da palavra do Senhor, como Deus é fiel para com as suas promessas, mesmo que essas estejam em meio a palavras de juízo. Veja comigo então, o texto mostra para nós, surgindo aqui os nomes dos filhos de Davi, porque Davi casou-se então com várias mulheres, como os textos nos mostram, como permissão de Deus e não como vontade de Deus. Mas nestes casamentos que Davi teve, nesses envolvimentos, vários filhos então acabam surgindo ao longo de toda a história. Do seu relacionamento com Ainoã, nasceu Aminon, este que o texto vai trazer para nós como o personagem principal desta narrativa. Mas nós vemos que no seu relacionamento com Maaca, nasce Absalão e nasce Tamar. Esta que é a única filha de Davi que recebe registro nas Escrituras. A única que tem o nome com destaque, e infelizmente um nome numa história, numa narrativa tão triste como essa que nós vamos ler nesta noite. Porque nós vemos que através do parentesco que tinham, Aminon então teve a oportunidade de conhecer mais de perto Tamar e ver a sua beleza, e como o texto no versículo de número 1 diz, ele se enamorou dela, ele estava apaixonado por essa que é sua meia-irmã. O primeiro momento que o texto mostra para nós que este filho de Davi está vivendo é o momento de tentação. Nós vemos que ele está olhando para esta meia-irmã, está desejando ela, desejando ter um relacionamento íntimo e sexual com esta mulher, mesmo sabendo do seu parentesco com ela. Uma tentação que está presente em todos os lares, onde nós temos seres humanos que têm desejos, aqui estão representados então neste momento, pelo que Aminon está passando. É uma batalha silenciosa, mas é uma batalha que está presente no interior de todas as pessoas. Uma batalha que, se não for reconhecida a sua existência, ela pode culminar em grande tragédia. Veja que neste momento, uma simples paixão de Aminon vai resultar numa grande destruição para o lar de Davi, uma grande tragédia. Este desejo que parece algo tão normal, algo tão simples, até mesmo ingênuo na mente de algumas pessoas, ele vai causar dor, porque ele vai conduzir a um ato desagradável diante do Senhor. Mas veja então Aminon o que faz, por saber que a sua meia-irmã era tão bela e ele se apaixona por ela e não poderia se envolver com aquela mulher. O texto diz então que ele para de comer, que ele se fecha naquele momento, ele não quer que ninguém saiba o que está acontecendo diante dele, até que chega o seu grande amigo, como o texto do versículo 3 diz, e dá a nós o nome Jonadab. Jonadab, um homem muito sagaz, muito esperto. E sagaz é a mesma característica que é dada a nós nas Escrituras, a serpente no Éden, quando ela então traz a tentação à mulher para que ela então coma daquele fruto.
Sagacidade é a característica de Jonadab neste momento. Ele pergunta então a Aminon o que estava acontecendo, porque ele estava emagrecendo daquela forma, porque ele não queria comer, porque ele estava aparentando estar doente. E Aminon, por estar diante do seu amigo, confidente, ele conta o que havia acontecido. Ele conta, expõe, externaliza os seus desejos, a tentação que ele estava sofrendo naquele momento para o seu amigo muito sagaz. E um conselho ele recebe de Jonadab neste momento. E o versículo de número 5 nos diz: a orientação dele era: deita-te e finge estar doente. Este grande amigo, então, de Aminon está dizendo para ele: minta para o seu pai, finja que você está mal e que você só vai voltar a comer se esse alimento for feito pelas mãos e entregue pelas mãos da sua própria irmã. Faça-os achar que o que você está passando é algo inocente e belo, que não há nada grave que está passando na sua vida. Faça o rei achar que você está apenas mal porque alguém querido não lhe trouxe uma comida. Quanta astúcia, quanta sagacidade deste homem. Para alguns olhariam a atitude de Jonadab e diriam: quanta sabedoria. Como ele foi sábio em orientar Aminon naquele momento, simplesmente para ele poder satisfazer o seu desejo. Esta é a orientação e o pensamento que a sociedade traz para nós, que a sociedade impõe sobre os nossos lares. Não há problema nesse tipo de relação, não há problema nesse tipo de atitude, porque a tentação está presente em todos nós, o desejo está presente em todos, por que não saciá-lo? A sociedade nos leva a pensar como Jonadab pensava. Finja que não há problema, engane que não há problema, minta para os seus familiares que não há problema, não há mal algum, nada vai acontecer com você. Se esse tipo de desejo, se as tentações são comuns aos nossos lares, a nós, como reagir a uma circunstância como essa? Como Aminon reagiu àquilo que o seu grande amigo orientou? Ele atendeu ao pedido. Fingiu estar, então, muito mal, e então, diante do rei, ele disse que ele só iria comer se aquela comida fosse feita pela sua irmã e que ela fosse entregue pelas próprias mãos de Tamar. Ele engana o seu pai. Ele traz Tamar para dentro do seu quarto. E no momento em que eles estão ali, ela vai entregar para ele aquele bolo que ela faz com toda a atenção, com todo o carinho. Ela se aproxima de Aminon e ele agarra a sua meia-irmã. Uma situação totalmente estranha e inusitada para esta que sabe que está junto do seu irmão. Ambos são filhos de Davi. O que é que Aminon tem de intenções com Tamar? A mente desta mulher que é temente ao Senhor fica confusa neste instante. Mas nós vemos que a partir do capítulo de número 13, após o adultério de Davi, a morte do seu filho ainda bebê, o nascimento de um novo bebê chamado Salomão, nós vemos as consequências e cumprimento da palavra do Senhor. Porque Deus é fiel em cumprir as suas promessas, mesmo que elas estejam debaixo de juízo. Porque é do próprio lar de Davi, como disse o profeta Natã, que Deus disse que suscitaria o mal. Seriam as próprias pessoas que estavam ali, os próprios filhos, a própria família sentiria o pesar da mão de Deus por conta dos seus graves erros. O filho de Davi, Aminon, cedeu a esta tentação. Como diz a palavra do Senhor, depois de haver concebido, deu à luz, e o pecado, por sua vez, trouxe a morte. Este homem já está em pecado contra o Senhor pela mentira, pela maneira como ele está conduzindo essa história para conseguir satisfazer os desejos da sua carne.
É uma grande tragédia que está à frente dessas duas pessoas, deste casal, desta família. Uma tragédia por algo que é tão simples, não é? É comum na sociedade. Qual é o problema disso acontecer? O problema é que isso é pecado. Isso é desagradável aos olhos de Deus. Uma tragédia que eles vão viver por conta de uma negligência na batalha espiritual. O fato de não reconhecer que existem tentações, o fato de eu não ser capaz de entender como lutar e como vencer estes impulsos, faz com que eu esteja a um passo de destruições como essas que vão acontecer no lar de Davi, nas mãos, através de Amnon, através de Tamar. Pois as lutas que eu e você travamos, elas são diárias, em diversas áreas. Não podemos negligenciar, pois se nós confiamos na palavra do Senhor, a palavra é muito clara, que nós precisamos vencer os nossos próprios desejos para honrar ao nosso Senhor. É santidade que Deus exige do seu povo. Mas veja que Amnon, então, ao observar que o seu plano, instigado por Jonadab, estava dando certo, ele está contente porque agora Tamar está junto dele, ele agarrou a sua meia-irmã e ele diz a ela no versículo de número 11, vem, deita-te comigo, minha irmã. Olha o absurdo que este homem está dizendo para esta que é parte da sua casa, que é parte da sua linhagem. Há uma grande diferença aqui nessas duas pessoas, porque eles representam para nós aqueles que temem a Deus e aqueles que podem até temer ao Senhor, mas que pelo pecado representam que não se importam com a vida espiritual, que não estão se importando com as consequências. Tamar pensa de uma forma e Amnon está pensando de outra, totalmente diferente. Tamar é uma mulher temente ao Senhor. Ela confia nas promessas de Deus. Ela confia no Senhor que a sustenta e que está cuidando dela a todos os momentos. Em suas palavras a Amnon, ela demonstra que mesmo acuada, mesmo tendo sido agarrada pelo seu meio-irmão, recebendo essas palavras e com tanto desespero, ela resiste. E nos versículos 12 e 13 ela responde, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Tamar demonstra o seu temor ao Senhor e resiste ao seu meio-irmão, apesar dessa circunstância. Ela resiste a este momento dele tentar forçá-la a fazer algo que ela não quer, algo que ela sabe que é ilícito perante a lei do Senhor. Nós não fazemos assim em Israel, porque isso é desagradável a Deus. Eles violariam, portanto, aquilo que está em Levítico capítulo 18, no verso de número 11. Ela seria vista então como aquela que provocou isso. Aquela então que está cometendo fornicação seria desprezada pelos demais, pela sociedade. É a filha do rei que está fazendo tamanha atrocidade. Mas uma desgraça que não viria somente sobre a sua vida, mas também sobre a vida deste filho do rei, possível sucessor ao trono. Ele seria considerado rebelde, perverso e poderia perder a chance de assumir o trono, porque seria vergonha para a realeza, vergonha para o próprio Davi. Em seu último grito de desespero, o texto nos mostrou que ela então disse, peça ao rei, vamos nos casar. Tenho certeza que o rei não vai negar isso a você. Ela não queria isto, mas ela está tentando fugir deste momento, e ela utiliza então desta frase para que aquele meu irmão largue ela, para que não venha uma desgraça sobre a vida deles. É o último grito de desespero desta mulher ao pedir, fale com o rei,
que Ele com certeza vai nos permitir casar. Tamar tem a consciência daquilo que é agradável a Deus. Relacionamentos sexuais são permitidos apenas entre aqueles que estão casados diante do Senhor. Tamar tinha consciência e por isso ela demonstra tamanha resistência. Quando existe temor no nosso coração, nós batalhamos, nós resistimos. Nós não entregamos os nossos corpos aos nossos desejos no primeiro impulso. Nós lutamos, clamamos, pedimos ao Senhor por força e graça. É o que Tamar está fazendo neste momento. Mas a visão de Aminon não era aquilo que era agradável a Deus. Ele está olhando para os outros povos. Jonadab está certo. Qual é o problema de eu fingir para o meu pai que eu estou fazendo algo de errado? Qual é o problema de eu cometer uma atrocidade como essa? As nações vizinhas, o Egito, as outras nações fazem isto. Eles não se importam com aquilo que Deus então está orientando. Por que é que eu preciso fazer algo que é agradável a Deus? É só um desejo. É só um momento. É assim que a imoralidade sexual entra na nossa vida. É assim que a imoralidade sexual entra nos nossos lares. É assim que a rebeldia a Deus, ela começa a ganhar espaço. É só uma vez, é só um pouco, não vai acontecer mais. É assim que muitas pessoas começam um relacionamento. Casais que passam a morar juntos, porque não tem problema, é só uma vez, e eles passam a viver uma vida como se tivessem efetivado diante do Senhor, como se fosse agradável diante de Deus. Casais de namorados que começam a praticar a fornicação, porque eles acreditam que aquilo não há problema, porque ninguém sabe, ou porque eles seriam incapazes de resistir aos impulsos. Esta é a rebeldia que está revestida de amor na nossa sociedade. São atitudes desagradáveis a Deus, que a sociedade chama de belas, instiga as famílias a praticar, instigam os jovens, adolescentes, os adultos, a continuarem fazendo. E grandes tragédias surgem na vida daqueles que cometem tamanhas atrocidades. Grandes tragédias surgem na vida, na família, daqueles que esquecem das batalhas que eles estão travando todos os dias. A palavra do Senhor na carta de Judas nos encoraja a batalhar pela fé, mesmo que os ímpios de forma dissimulada estejam no nosso meio, nos aconselhando a praticar tais atitudes, como Jonadab estava fazendo com Aminon naquele instante. Por mais que estejam dentro da igreja e as pessoas te instiguem a cometer o pecado, batalhe pela sua fé, batalhe para permanecer em obediência ao Senhor, resista. Pois afinal de contas, qual é o propósito do temor que há no seu coração a Deus, senão a vida de santidade, senão resistir aos seus próprios impulsos e batalhar contra eles, para que Deus seja glorificado em você. Foi para isso que nós somos feitos, foi para isso que o Senhor nos trouxe a este mundo, para podermos glorificar a Ele, através de tudo que fazemos e falamos nas nossas vidas. Porém, onde não há temor, não existem argumentos que nos farão lutar contra o pecado. Se você não teme a Deus, você vai encontrar argumentos para pecar, você vai encontrar argumentos para permanecer nas práticas que são desagradáveis a Deus, por mais que ninguém saiba. Mas veja que interessante a reação de Aminon. Por mais que Tamar venha ter sido resistente, Aminon não concordou com os argumentos de sua meia-irmã.
E naquele instante a palavra do Senhor nos mostra, versículo de número 14, que ele forçou Tamar e violentou a sua meia-irmã nesse instante. Ele abusa sexualmente da sua meia-irmã, somente para satisfazer o desejo da sua carne. Ele demonstra neste momento, com todos os argumentos que ela colocou, que ele não a ama, que ele não estava nem se importando com o que ela pensava e nem se importando com o que ela viveria depois daquele momento. Ele queria apenas satisfazer o seu desejo momentâneo. Ele demonstra rejeição à vontade, à lei de Deus. Ele não quer saber o que Deus está pensando, ele não quer saber o que é agradável a Deus, ele só quer apenas satisfazer o seu desejo. E muito menos Amnon quer saber o que as pessoas vão falar dele. É filho do rei, eu não me importo, eu quero apenas satisfazer a vontade da minha carne. O mais importante para Amnon nesse momento era que o seu desejo sexual fosse satisfeito. Aquela paixão que o texto diz para nós no versículo 1 do capítulo 13, onde chama de enamorar, de se apaixonar, que parece até uma forma inocente, nada mais era do que um amor que escondia a lascívia do coração deste homem. O pecado que havia brotado no coração de Amnon, que ele está então procurando uma maneira de ser concretizado. Veja como a intenção de Amnon era apenas ter aquele ato, naquele momento. Porque a reação de Amnon, depois que isso aconteceu, que ele forçou a sua meia-irmã, foi expulsá-la do quarto. O versículo de número 15 diz então que ele sentiu grande aversão por sua meia-irmã. Ele não queria saber de um relacionamento contínuo com ela, ele não queria casar-se com ela, ele não queria o respeito dela, ele queria apenas o seu desejo. E por ter aversão, ele sentiu agora nojo, desprezo de Tamar, não precisa mais dela. Ela era apenas um objeto para Amnon satisfazer a sua vontade momentânea. E ao colocar Tamar para fora de casa, para fora do quarto, naquele instante, nós vemos, portanto, que ela passa a viver um sofrimento ainda maior. Já não bastasse aquele instante de confronto que ela teve com o seu meio-irmão, mas agora, sendo expulsa do quarto, ela seria considerada a culpada. Foi ela quem foi ao quarto, foi ela quem saiu do quarto e aproveitou-se do estado de saúde que estava o pobre Amnon. Pois esta é a narrativa que Amnon construiu para convencer o seu pai, para convencer as pessoas de que nada estava acontecendo, que ele estava apenas querendo que a sua irmã fosse levar bolo para ele. Tamar vestia túnicas longas que sinalizavam a sua pureza. Ao ser colocada para fora do quarto, a sua atitude foi de rasgar as suas vestes, porque a sua pureza foi roubada pelo seu meio-irmão neste momento, roubada por um momento de satisfação, de prazer deste homem. E em atitude de humildade e tristeza perante o Senhor, que o texto nos mostra ela colocar cinza sobre a sua cabeça e caminhar chorando em alta voz, porque ela sabia o que havia acontecido diante de Deus dentro daquele quarto. Essa jovem foi violentada pelo seu meio-irmão. Ela seguiu a sua vida com a destruição que o pecado causa, com a tristeza da pureza que lhe foi roubada e não concedida naquele instante. Amnon criou toda esta circunstância somente para um momento de prazer. E como é que essa família fica? Como é que este pai reage? Como é que Davi, sabendo de tudo isso, ele então trata a sua família? Versículo de número 21, o texto diz: ouvindo o rei Davi todas estas coisas,
muito se lhe acendeu a ira. Esta é a reação de Davi. Acendeu a ira de Davi. E nada mais. Nem uma repreensão, nem um consolo é registrado no texto da parte de Davi para com ela. É omissão, é negligência. A palavra do Senhor através do profeta Natã a Davi, logo após o adultério com Batseba, era a palavra de que o mal seria suscitado por Deus da própria casa de Davi. Porque o coração de Davi estava em desobediência, e não era somente no adultério, era dentro de casa, era nos relacionamentos, porque Davi era um pai omisso. Davi era um pai que não cuidava dos seus filhos como deveria, ele não os exortava. Como a palavra então diz para fazer. Porém, nós olhamos para esse texto e vemos que a tristeza, toda a destruição causada por um simples desejo, ela pode sim ser evitada. Porque Deus pode transformar vidas, famílias, relacionamentos. Os desejos que nós temos, eles jamais vão desaparecer. Jamais vão sumir. Enquanto nós estivermos aguardando o retorno do Senhor Jesus, continuaremos pecadores, desejosos de cometer pecados e pecados. Como vencê-los, portanto? A palavra do Senhor, ela nos lembra que é através do poder de Deus podemos ser libertos da escravidão desses desejos. A escravidão dos pecados, ela já não está mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a morte de Cristo na cruz é o preço pago para a sua libertação. É o preço que o próprio Deus pagou ao encarnar em forma humana, para permitir que você hoje o sirva em obediência e em santidade e vença os seus desejos. Lute contra eles a cada instante, supere, vença os traumas que todos esses erros que você cometeu ao longo de sua vida trouxeram sobre você. Porém, para isso é necessário ter fé, a fé que transforma em santidade. A fé em Cristo nos permite, portanto, viver uma nova vida. A palavra do Senhor, ela nos lembra que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Ele não é o homem segundo o coração de Deus, porque ele era a pessoa mais correta da história. Ele não é o homem segundo o coração de Deus, porque ele mereceu assim ser chamado. Ele não é o homem segundo o coração de Deus, porque ele tem a família perfeita. Nós falamos aqui hoje sobre um trecho da história dos filhos. Em outro domingo já falamos sobre o seu relacionamento com Mical e a maneira como a sua esposa se relacionava com ele, via a sua ação de temor diante de Deus. Aqui neste momento há um Davi omisso, há um Davi negligente, mas este homem é o homem segundo o coração de Deus. Porque aquele que é segundo o coração de Deus não é aquele que fez isto pelos méritos, mas porque Deus o escolheu para que ele o fosse. Porque Deus, pela sua graça, tem transformado a sua vida. Davi é homem segundo o coração de Deus, antes de todas essas tragédias, ele é assim chamado. E ele continua sendo a linhagem de Cristo Jesus, daquele que vai cumprir então a aliança, de cumprir as promessas através dos descendentes, porque Deus o escolheu para isso. Aqueles a quem o Senhor escolheu são aqueles alvos da graça do Senhor, que mesmo que tenham sido abusadores em algum momento da sua história, em Cristo Jesus eles encontram perdão. Mesmo que eles tenham um desejo desenfreado por algo abominável aos olhos do Senhor, em Cristo Jesus há liberdade dessa escravidão e perdão para os erros cometidos no passado.
mesmo para aqueles que desejam viver a imoralidade sexual ou vivem nela. Em Cristo Jesus há a liberdade dessa escravidão e o perdão, porque o preço já foi pago. Altíssimo preço pago por Cristo Jesus, quando derramou o seu precioso sangue na cruz, para nos dar então esta liberdade. Conhecendo isto, irmãos, não temos outra coisa a pensar, a não incentivar os irmãos para que não vivam segundo as suas paixões. Lutem contra elas. É pela fé que vencerão. Não é com as suas próprias forças, é pela fé, é pelo conhecimento, é em obediência a Cristo que vocês podem se tornar então vencedores. Podem perseverar para honrar ao Senhor. Mas para isso você precisa lembrar que existe uma luta. Para isso você precisa reconhecer que você é pecador. Para isso você precisa reconhecer que às vezes a intenção do seu coração não é mesmo boa. É ruim. Você é mau. Você deseja coisas erradas. Mas que pela graça de Deus em Cristo, você está liberto desta escravidão e pode obedecer a Deus. Que o Senhor te abençoe para que você possa honrá-lo com a sua vida. Que você possa exaltá-lo com suas atitudes, com suas palavras. Para que não nós sejamos glorificados, mas Ele. O motivo pelo qual nós fomos criados, honrar e glorificar ao nosso Senhor. Quero convidar os irmãos do louvor que venham à frente para nos conduzir neste último cântico da noite. Peço à igreja que se coloque em pé para nós juntos declararmos este louvor ao nosso Senhor em adoração e gratidão.